Olá, vocês que nos assistem pelo blog da Dilma. Nós queremos agradecer a presença de cada um que nos prestigiam aqui. E queremos também agradecer o Daniel Pia, que nos cede esse espaço. Aproveitando também para me apresentar, eu sou parda, tenho cabelo branco, estou usando óculos, estou vestindo uma blusa vermelha. Atrás de mim tem a bandeira do Ulisses Guimarães, que eu considero, né, o senhor direta já. Tem a bandeira do Brasil, que a bandeira é nossa, a bandeira é dos patriotas, dos verdadeiros patriotas, que são os que defendem as nossas riquezas, a nossa soberania, e que não são lesa-pátrias desse Brasil. Então, nós vamos debater aqui com o senhor Nivardo, advogado, o professor e advogado Armando, sobre a CPI do genocídio e suas repercussões e também o que está causando, o que causa essa indignação a ponto de a gente conseguir lá no parlamento mais de 35 assinaturas para que essa CPI fosse aceita e fosse colocada, e também o ministro Barroso tenha decidido, né, tenha decidido para fazer com que os parlamentares e principalmente o presidente do Congresso, né, implemente essa CPI. Fiquem à vontade. Armando, por favor. Bom, meu nome é Armando, como a Edna falou, sou advogado e professor universitário. Estou aqui da minha casa com camisa branca quadriculada, ao contrário do Nivardo, que vai se apresentar agora com gola, né? E ao fundo sua parede da minha casa com o símbolo do escritório. Muito bem. Nivardo. Bom dia, meu nome é Nivardo. Estou também em minha casa, no caso do apartamento. Estou com a camisa branca, sem gola, como observado pelo colega e amigo Armando, de barba, cor branca. Eu, né, tenho a cor branca. Estou usando fone de ouvido, cabelo castanho escuro. Atrás de mim, uma parede bege clara, uma janela à minha esquerda. E estou aqui muito contente em dividir esse espaço com dois amigos que há 5 anos escolheram enfrentar o que naquele momento foi um golpe contra a nossa democracia, e desde então estamos na mesma trincheira, estamos nas mesmas posições, enfrentando tudo aquilo que decorreu de um momento muito importante para a nossa democracia. Mesmo que naquele momento tenha sido um ataque, mesmo que naquele momento tenham se posicionado os poderes contra o mandato da presidenta da República, isso fez com que nossas posições, nossos posicionamentos dessem esse contra-argumento para tudo que se tentou se fazer e para tudo que tentou se desconstruir desde aquele momento, né? E aqui estamos juntos e isso me deixa bastante feliz. Estar com a companheira Edna, estar com o companheiro Armando, falando para todos vocês, brasileiros e brasileiras, que nos acompanham no blog da Dilma, né? E que é um espaço que eu retorno, que em 2010 eu estive aqui editor, assinei alguns textos em defesa também da presidenta Dilma, e depois de 11 anos por aí, estou aqui de volta e isso também me deixa bastante feliz, apesar do momento. Bom, eu quero dizer para vocês que, para o Armando, para o meu amigo Armando e meu amigo Nivardo, que com certeza é um prazer muito grande para o Daniel ter vocês aqui nesse espaço que só enriquece a nossa discussão. Nosso objetivo é distribuir saber e também aprender um pouco com vocês e desconstruir as narrativas das mídias tradicionais, elitistas e golpistas. E eu peço ao Armando que inicie falando o seu
seu pensamento, o seu parecer sobre essa CPI e tudo que está acontecendo. Faça uma breve entrada. Obrigada. Bom, nós vamos falar basicamente dessa CPI que foi assinada no Senado Federal e que recentemente, aliás, semana passada, né, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, através de liminar concedida pelo ministro Barroso, determinou a instauração, né? Primeiro de tudo, há que se esclarecer que não foi o Supremo Tribunal Federal, muito menos o ministro Luiz Roberto Barroso individualmente, que determinou a instauração da CPI. Isso não foi uma decisão do Supremo aleatória, política, pela decisão de instauração da CPI. Na verdade, para a criação de uma CPI, acho que o artigo 58, eu sei que é o parágrafo terceiro, é artigo 58, sim, da Constituição Federal, diz que comissões parlamentares de inquérito devem ser instauradas mediante o requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado, né, e por prazo também determinado. Ou seja, diante do preenchimento dessas condições, uma CPI precisa ser instaurada, né? Nivardo daqui a pouco vai falar sobre o direito das minorias, o que isso representa. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso simplesmente disse, olha, nós temos aqui um pedido assinado por 31 senadores, ou seja, mais do que 1/3 necessário. O objeto ele foi determinado de investigação e o prazo também foi estipulado. Ou seja, há elementos suficientes, requisitos suficientes para a instauração da CPI. E por que ela não foi até agora? Na verdade, o ministro Barroso estranhou o fato de que o presidente do Senado sequer tenha analisado, porque ele poderia, eventualmente, até negar, indeferir a instauração. E nem isso ele fez. Ele ficou calado. Ele simplesmente, talvez levando em consideração, porque não fosse o momento, em razão da pandemia, talvez ele tenha lá alguns motivos pessoais para não instauração, mas o fato é que os requisitos estavam presentes. E o ministro Luiz Roberto Barroso fez o que o Supremo Tribunal Federal fez em outras situações. Então, a horda bolsonarista está muito incomodada, muito chateada com o ministro Luiz Roberto Barroso, mas ele não fez nada do que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo ao longo dos últimos 15 anos, enfim, desde 1988, né? Os requisitos estão presentes, a CPI precisa ser instaurada. É isso. Então, Nivardo. Bom, algo que chama bastante atenção nesse momento dessa suposta interferência alegada interferência por parte do ministro Barroso, é que na democracia nós sempre temos aquela concepção clássica de que a democracia ela é a prevalecência da maioria, né? A maioria ela se dirige para um mecanismo previsto, que seria, no caso, a urna, e naquele ambiente eleitoral, ela elege o governo, né? Ela elege o governo, ela elege o parlamento, ela elege os governos locais, os parlamentos locais. Nisso é formada, claramente, uma maioria, né? A maioria que vai compor o Congresso, a maioria que dará o mandato de presidente da República para aquele que for eleito, e tudo isso, tudo que se decorre dessas eleições. Claro, para haver uma maioria, o derrotado ele é uma minoria, né? Ou outras minorias, né? Aquelas que os parlamentares, os partidos, as ideias e as posições que porventura não sejam vencedoras nos pleitos eleitorais, elas passam para a minoria, né? Nós temos essa ideia clara de oposição. Ora, a oposição nada mais é do que uma minoria que está ocupando, naquele momento, o espaço daqueles que não venceram. E é muito importante que as minorias sejam preservadas, que as minorias sejam protegidas, porque como elas concorreram ao pleito eleitoral, como elas, no dia a dia, também fazem uma disputa do discurso político, é bastante óbvio que essa disputa, que esse discurso que as minorias lançam mão, tem ideias que precisam ser
defendidas, que precisam ter seu espaço, que precisam de proteção. Por mais absurdo que seja a ideia, até certos limites, obviamente dentro das leis e dentro da Constituição, elas precisam de defesas, né? Se, porventura, eu tenho um parlamentar que faz do exercício do seu mandato a defesa muito específica de um tema que não interessa a todos, mas que interessa a uma parte da população que, porventura, tenham-lhe conferido um mandato parlamentar, essas ideias, esse mandato parlamentar e tudo aquilo que ele representa precisa ser defendido. E, nesse momento, o que não é a tentativa de instalação de uma CPI do que o pedido das minorias de terem o governo executivo, porventura foi a maioria em 2018, investigado. São a constelação de poderes, de ideias, de parlamentares, de partidos que formularam, que colocaram nesse pedido de abertura de CPI suas assinaturas, e que cada uma dessas assinaturas representam todos esses povos que conferiram esse mandato parlamentar para aqueles senadores, terem o direito de que, no exercício da minoria, do seu poder de minoria, garantido pela Constituição no artigo 58, como me disse o colega Armando, conseguirem investigar quem foi o vencedor no pleito em disputa ao Executivo, no caso, o presidente Bolsonaro. Então, a CPI ela é um poder de proteção dessas minorias. E o que é que a Constituição pede? Que uma lista fechada, muito bem definida, de 3 exigências que as minorias devem atingir para poder pleitear a instalação da CPI. E o professor Armando, ele falou muito que esses requisitos foram contemplados. E não caberia outra decisão ao ministro Barroso diferente da que ele tomou, ou seja, de que se abra a CPI, no sentido de dizer a minoria parlamentar precisa ter resguardado o seu direito constitucional de abrir essa comissão. Não poderia o presidente do Senado, contra o texto da Constituição, represar essa defesa das minorias. Ele jamais poderia dizer que as minorias não teriam sua comissão instalada, mesmo de forma de omissão, porque quem omite não executa. E era esse o comportamento que estava tomando o presidente do Senado, e contra isso, contra essa inércia omissiva, contra essa inércia que prejudicava a minoria, foi muito bem tomada a decisão do ministro Barroso, né? Dentro de um poder que, na sua formação, também ele é formado de maiorias e minorias, né? A escolha desses ministros, elas decorreram, a posição deles como ministro dentro do STF, deles estarem ali, decorreram de mandatos presidenciais conferidos aos presidentes que ali lhe puseram. Por exemplo, presidenta Dilma, presidente Lula, presidente Fernando Henrique, o ministro Marco Aurélio, que foi colocado pelo Fernando Collor. Então, ali há no Supremo Tribunal Federal maiorias do passado, que porventura hoje são minorias e que também precisam de proteção. E uma dessas minorias, através da caneta do ministro Barroso, colocado dentro dos governos petistas, defendeu a minoria do Congresso, no caso específico, na Casa do Senado. Então, acho que seria o primeiro ponto que eu destacaria, né? E tudo aquilo que o Bolsonaro, porventura, venha a fazer contra esse movimento de defesa das minorias é também muito perigoso, porque quase tudo que ele faz é perigoso, e isso não poderia ser diferente. É tudo o que ele faz, inclusive o que ele não faz, né? É perigoso tudo.
Se ele não fizesse nada, não fosse perigoso, pelo menos nós teríamos esse lado positivo. Agora, Nivaldo, só um detalhe. Essa questão das minorias, ela nunca foi levada a sério pelo presidente Bolsonaro a partir de 2018, né? É comum nós vermos aí, sendo resgatadas imagens dele, vídeos dele dizendo as minorias têm que se curvar à maioria ou então devem sumir do país e tudo mais. Ou seja, aquele ranço autoritário que ele tem, achando que, porque ganhou eleições, ele deve impor goela abaixo de toda uma nação as vontades de uma maioria. E, infelizmente, essas vontades são as piores vontades do mundo, de eliminação do adversário, de desrespeito às garantias individuais, aos direitos humanos e tudo mais, né? Mas esse discurso de que as minorias devem se render às maiorias dá um tom muito preciso do que é o presidente. Eu tenho até meio vergonha de chamá-lo de presidente, né? É o Bolsonaro, né? Sentando na cadeira mais importante da República. Esse autoritário, ele extravasa a cada momento e acaba sendo para ele muito estranho que um ministro do Supremo determine, simplesmente porque está cumprindo expressamente o texto constitucional, a instauração da CPI. Isso é um absurdo, né? Ou seja, quem nos lidera é um verdadeiro lunático e é impossível levar a sério esse jogo político que ele está querendo fazer. Nós temos muito que lamentar, desde o momento que ele é quase uma pessoa que a gente não consegue trazer um adjetivo descritivo para ele sem abusar de uma descrição pesada, né? Ele é inqualificável. A partir do momento que ele ganhou as eleições, e isso eu recordo muito bem que eu estava com a minha esposa e com a Edna, nós fomos, depois do resultado, né, Edna, nós fomos dividir lágrimas e um chopp, né, numa pizzaria aqui em Fortaleza. Então, aquele momento ali, até antes, obviamente, muitos de nós brasileiros, sabíamos a ameaça que estava representando a eleição desse sujeito ao chefe do Executivo. Ele é uma figura que, ao longo de 30 anos, esteve deputado federal no Congresso Nacional e o espaço dele foi resguardado, né? Ele falava os absurdos que ele falava as idiotices que ele falava, ele atacava, cometia crimes sob o manto da imunidade parlamentar. Entretanto, os governos que passaram, seja o presidente Lula, seja a presidenta Dilma, o Temer, ou Fernando Henrique Cardoso, eles garantiram que essas minorias, também representadas pelo Bolsonaro, pudessem conviver, pudessem existir. Nós não vamos ter discursos exclusivos, né, de exclusão das minorias por parte desses presidentes. Não vai existir um discurso majoritário, um discurso programático do Partido dos Trabalhadores, ou do PSDB, ou do PMDB, de excluir figuras políticas do nosso cenário. E olha que ele disse na Câmara que o presidente Fernando Henrique deveria ser morto, né? Deveria ser assassinado. Exatamente. Da Petrobras. Não, da Vale. Da Vale. O que nunca se quis para ele, ele, na disputa das eleições de 2018, ele lançou mão disso. Ele disse que as esquerdas precisavam ser eliminadas. As esquerdas que haviam ganho as últimas 4 eleições majoritárias nesse país. Então, ele veio com esse discurso de exclusão das esquerdas, inclusive pegando aquele, acho que foi no Acre que ele pegou um tripé e fez simulando uma metralhadora, e aquilo ali foi aceito. Aquilo ali, tirando nós das esquerdas, aquilo ali foi aceito. Aquela pessoa foi eleita. E agora ele, como presidente da República, como você muito bem lembrou e ressaltou, ele continua com essa panaceia, com essa loucura, com esse delírio, né? De querer eliminar as pessoas, de querer eliminar as minorias.
E aqui a gente vê mais uma vez a CPI querendo ser instalada, devendo ser instalada. Não estamos discutindo aqui o mérito do que ela realmente precisa investigar, que é outro absurdo, que é outra loucura que está acontecendo com o Brasil, que é um genocídio no ano de 2021. E ele atacar isso, né? Ele atacar o que a Constituição protege. O interessante é que ele ataca da maneira mais vil, não é isso? Porque do jogo político você também tentar não eliminar as minorias, mas convencer as minorias. Evitar uma CPI é algo que é lícito a qualquer pessoa, tá entendendo? Faz parte do jogo político. Mas é necessário que você faça isso de maneira legal, de maneira republicana, e não da maneira canalha como ele tem feito, de ligar para senador, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, ligar para senador e sugerir. A conversa que foi divulgada foi só uma parte, a gente não sabe exatamente o teor de toda a conversa, né? Mas eu não sei se ele tentou que ele retirasse a assinatura e depois viu que era impossível e tentou esvaziar o objeto da CPI, incluindo governadores e prefeitos, depois começou a atacar, pedir para que ministros do Supremo sejam atacados através de pedidos de impeachment ou coisa do gênero. Ou seja, o jogo político aí não está acontecendo. É coisa baixa, vil, desnecessária para uma república. Armando, assim, tudo com esse sujeito é inconcebível, né? São elementos que definem a democracia que estão ausentes nele. Ele não tem partido político. Como é que ele vai no parlamento formar uma maioria, ou dentro de uma minoria, que porventura ele pudesse fazer parte, dentro do partido político dele ou do bloco partidário dele, como é que ele vai negociar a instalação ou não dessa CPI se ele não tem partido político? Quem é o líder do partido que ele vai se dirigir? Quer dizer, ele é formado, ele tem ali um conjunto de parlamentares que lhe dão apoio, mas sem uma definição, sem um bloco, sem algo que, dentro das instituições, ele possa se movimentar, né? O que é que cabe a ele? Ligar para o Cajuru, telefonar para o Cajuru e tentar atacar o que o parlamento pretende fazer, né? O que o parlamento vai fazer, né? A gente já sabe que, bem ou mal, essa CPI será instalada. Aí ele vem numa, como é que eu posso dizer assim, em algo tão etéreo, tão indefinível, como é o exercício da presidência da República dele ser um partido político, né? Ele sofre oposição do partido que ele chegou ao poder. O PSL, tem alguns membros do PSL que lhe são oposição, o falecido Major Olímpio, por exemplo, né? Então, como é que um sujeito desse vai transitar dentro da instituição Congresso Nacional para desfazer a CPI? Tudo que se relaciona ao Bolsonaro tem esse absurdo nos seus conceitos, né? Tem os conceitos totalmente deturpados por conta de um sujeito que no futuro a gente vai ter um diagnóstico mais claro da psiquiatria, psicopatia dele, e que traz esses desdobramentos tão nefastos para a nossa população e para o nosso país. Gente, eu estava pensando hoje de manhã, quando eu assisti o Boa Noite 247, o Mauro Lopes entrevistou duas médicas. Uma é a doutora Liduína, que ela é ginecologista, e a doutora Melânia, que é de Paraíba. Elas fazem parte de uma frente e enfrentam, né, são contrárias a essas ideias de médicos que adotam tratamento precoce, e são críticas ao governo Bolsonaro. Tanto que essa de Paraíba, ela chama ele de despresidente. E elas me falaram, porque como nós estamos falando da CPI do genocídio, a forma como o presidente da República está tratando a pandemia, está enfrentando a pandemia, então ela falou
a doutora Melânia falou, se vocês quiserem assistir depois, eu recomendo, ela falou que o que ele faz é deliberado, porque ele sai causando aglomerações, sem máscara, e às vezes, quando tem máscara, ele tira a máscara para cumprimentar. E como ontem, eu não sei se vocês viram, que foi muito divulgado, que ele foi num culto, né, numa igreja, que eu nem sei se teria culto presencial, mas ele foi numa igreja, e depois tinha uma tenda que estava vendendo frango. E daí ele pediu uma coxa e uma sobrecoxa. Sem máscara, estava aquele recipiente com os frangos assados descobertos, e ele certamente estava babando, cuspindo tudo, né? Porque ele estava falando em cima dos recipientes. E aquelas pessoas que estavam aglomeradas próxima dele também pedindo, quer dizer, todo mundo ia comer aquele frango babado, né? E aí ele perguntou para uma pessoa da tenda, que tinha um rapaz e uma moça. E ela se podia entrar, porque tinha uma fita, aquelas fitas que isola, né, para preservar a pessoa dos cuidados sanitários, né? E aí ele queria entrar, ele queria atravessar essa fita e perguntou, eu posso entrar aí? Aí a moça, não, pode não. E o outro disse assim, fique à vontade. E eu ouvi outro dizendo assim, olha, não é todo presidente que é assim. Então, vocês veem como é heterogêneo e como o Brasil, né? E os brasileiros. E como ele influencia negativamente a cabeça das pessoas. Gente, como o Mauro Lopes diz, por mais que a gente chame ele de despresidente, desgoverno, ele foi alçado ao maior cargo, é o maior mandatário desse país. Então, muitas pessoas, ou de fraqueza de cognição, ou por qualquer outro tipo de deficiência, aplaude e acha bonito. Porque, gente, é assim, chocante você saber que uma pessoa como Bolsonaro ainda detém de 26% a 30% de apoio com esse comportamento. Por quê? Com essas mortes, são quantas torres gêmeas que caem todos os dias no Brasil? Quantos Boeings caem todo dia no Brasil? E aquelas enchentes do Brumadinho, aquela boate Kiss lá no Rio Grande do Sul que causou comoção. Por que nós não nos indignamos na mesma medida? Por que esses 30% ainda defende uma pessoa do tipo do Bolsonaro? Então, eu acho que isso cabe um estudo. E eu acho isso muito... Então, e nessa, eu vi a pessoa falando o seguinte, no Prerrogativas, né, que é um canal que os advogados, inclusive, entrevistaram o ministro Marco Aurélio. Não, Marco Aurélio não, desculpa, Alexandre de Moraes, sábado passado, Alexandre de Moraes. E disseram assim, se a gente... O que o Bolsonaro pode ter deixado de positivo até agora? O que a gente pode deixar de positivo? Aí, eu não me lembro, a pessoa disse assim, o que ele deixou de positivo, eu acho que foi o Gilmar Mendes, não foi nem o Alexandre de Moraes. O que ele deixou de positivo foi tirar a magistratura do juiz Sérgio Moro e ele voltar a ser nada. Já imaginou se o Moro ainda fosse juiz, do jeito que tem esse corporativismo? Aí ele ainda poderia causar muito prejuízo, porque a demora é grande para se punir, haja visto que não foi feito nada em relação aos desvios e às violações que o Deltan Dallagnol cometeram. Era isso que eu gostaria de contribuir e gostaria de saber de vocês e deixar provocando para vocês, para resposta e reflexão, o que é que vocês acham, qual é a opinião de vocês sobre essa CPI sendo instalada, qual é a possibilidade de progredir, ou será que a gente vai conseguir que essa CPI seja instalada?
Bom, eu acho que, enfim, eu acho que essa tentativa de evitar a CPI, ela deu com os burros d'água, né? Pelo que eu soube, ele não conseguiu retirar nenhuma assinatura e, muito pelo contrário, parece que um senador acrescentou uma assinatura. Portanto, me parece que a instauração da CPI ela é inevitável. Agora, frutos que ela vai apresentar, esses aí são realmente... eu não sei dizer como é que vai ser. O fato é que nós temos aí mais de 350 mil mortes. Eu estava vendo aqui rapidamente, Edna, no World Trade Center morreram um pouco mais de 2.000 pessoas, quase 3.000 pessoas. Aliás, um pouco mais de 3.000 pessoas, né? E antigamente a gente contava o número de mortes por Covid por dia no Brasil como Boeings, né? Um Boeing tem mais ou menos 300 pessoas e tudo mais, morreram 300, morreram 250, e eram Boeings, e isso já era assustador. Hoje em dia está morrendo mais do que o World Trade Center no dia 11 de setembro de 2002, ou seja, a coisa é absurda demais sobre qualquer aspecto. E é mais absurda sobre qualquer aspecto porque a gente sabia que isso podia acontecer, a exemplo do que estava acontecendo em outros países. O Brasil não foi o primeiro a enfrentar a pandemia da Covid com mais intensidade, né? Quando a gente estava em janeiro de 2020 e ouvimos os primeiros casos, a gente já sabia que existia aquilo ali, né? No primeiro momento, eu acho até justo você ser um pouco positivo e achar que não vai ter aquela dimensão. Mas lá para março, lá para abril, quando a Itália estava empilhando mortos, a gente não podia ter esse tipo de comportamento, né? Como teve o presidente, como teve os seus asseclas, o Osmar Terra, conhecido por Osmar Terra Plana, ele sempre dizia: a Covid, a pandemia vai acabar em 15 dias. E nós já temos aí mais de um ano. Né? Ele dizia, não vão ser 2.000 mortos, nós temos 350 mil mortos. 350 mil mortos que poderiam ser evitados, esse número astronômico poderia ser evitado com as medidas mais simples do mundo. Uso de máscara. Se o brasileiro usasse a máscara, esse número não seria 350 mil. Eu ouso dizer que seria menos da metade. Simples uso da máscara. E por que o brasileiro não usa máscara? Porque usar máscara é um saco, é chato. Realmente não é algo que você tenha vontade de fazer. E quando você tem o exemplo do presidente da República, aí é que você não usa mesmo, que até hoje questiona a utilidade da máscara. Se não houvesse as aglomerações, nós teríamos menos, ou seriam muitos mortos, mas seriam bem menos do que 350 mil. E quem incentivou a aglomeração? É um saco ficar em casa, é um saco ficar isolado, é chato não ter contato com os amigos, com os familiares, mas é isso que evita a proliferação desse vírus. E a gente que é empático com essa situação, de vez em quando pode dar um vacilo, imagina quem não está nem aí, e que é bolsonarista, e que entende que isso aí é uma gripezinha. Então, essas mortes, esse elevado número de cadáveres que a gente vê a cada dia, é responsabilidade dessas pessoas, direta. E eu não estou falando aqui nem da vacina. Eu estou falando de medidas simples, embora difíceis, simples de tomar, né? Ou seja, que estava à mão de todo mundo, mas complicadas porque realmente causam incômodo. Se isso fosse feito, nós não teríamos 350 mil mortes. Talvez nós tivéssemos só 150 mil. E 150 mil ainda seria muita gente. Está entendendo? Então, esse tipo de comportamento anticientífico, esse tipo de comportamento canalha, né, que fica promovendo o uso de medicamentos sem comprovação, porque eu vi alguém fazendo uma metáfora, é o seguinte, é como você chegar e dar a cloroquina, a ivermectina, é como você dá um paraquedas vazio para uma pessoa. Ó, vá nesse avião aí, se tiver alguma coisa, você pula.
Aí se dá alguma coisa, a pessoa pensa que está protegida, pula e morre. É isso que acontece com a cloroquina. Quem no Brasil, quem no mundo não queria que essa cloroquina fosse útil, fosse eficiente? Todos queríamos. Todo mundo queria que houvesse uma droga barata que desse cabo dessa doença maldita. E aí entra a vacina. Eu tive um sogro que morreu semana passada e que, na semana em que ele faleceu, no dia que ele faleceu, era o dia que ele deveria tomar a primeira dose, 69 anos de idade. Se aquelas 70 milhões de vacinas da Pfizer tivessem sido compradas, como deveriam ter sido compradas, ele teria sido imunizado. Está entendendo? Ou seja, há o dedo direto do presidente da República em 90% dessas mortes. Ou porque ele não incentivou o uso da máscara, ou porque ele não incentivou o isolamento social, ou porque ele não incentivou a higiene. Ele aparecia nos cantos babando, cuspindo nas pessoas, falando próximo. Nunca viu ele sequer fazendo a propaganda do álcool em gel. E para coroar tudo isso, tem a questão das vacinas. O Brasil está lá atrás. Engraçado é que os bolsonaristas eles dizem: o Brasil morreu 350 mil, mas representa 2% em relação a não sei o quê, tal. E quando vai falar da vacina, eles dizem: não, nós já vacinamos 20 milhões de brasileiros. Isso, o que na verdade representa menos do que 10% na primeira dose. E para a gente ter uma imunidade precisa de 70%. Então é um absurdo sobre qualquer aspecto essa gerência da pandemia. Isso tem que ser investigado o mais rápido possível. Por que a gente não deve incluir governador e prefeito? Um monte de gente, eles sabem que não conseguem tirar assinaturas, querem aumentar o espectro da investigação, justamente para não dar em nada. Porque se você... Tua internet está falhando. Caiu aí? Não, não caiu, falhou. Melhorou? Sim. Só para terminar, quando você aumenta o espectro de investigação, você dificulta a investigação. Só um minutinho. Eu tinha fechado aqui o microfone do Nivardo, porque... E aí, Nivardo, se agora tu pode abrir o teu microfone? Pronto. Tá normalizado, né? Nivardo, quando você não estiver falando, por causa da obra que está acontecendo aí, você fecha o seu... Fecha o seu, Armando também, quando ele não estiver falando, fecha o dele. E deixa só aberto o que estiver falando, tá? Tudo bem. Gente, essa médica, ela falou que os bolsonaristas, principalmente o Bolsonaro, falam um número alto, né? Que ele disse que foi vacinado. Mas ela disse que esse número de pessoas que foram vacinadas não estão imunizadas, porque só se pode considerar imunizada quando toma a segunda dose. Então, só 6 milhões tomaram a primeira dose. Aliás, tomaram as 2 doses. Então, veja, quantas pessoas tem... A população do Brasil. Isso representa quanto na população brasileira? Quase nada. E também ela falou que nós estamos vacinando a passo de tartaruga. E eu tinha até anotado aqui, para eu não esquecer, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, entender por que o Bolsonaro ele é chamado de genocida. Na verdade, está pegando, né? As pessoas chamam genocida, eu vejo no Twitter. Primeiro, ele fala que nós não deveríamos ter lockdown. Embora nós sabemos que não houve lockdown no Brasil. Lockdown mesmo é muito diferente, não tem nem transporte. Nem os serviços essenciais, que nós consideramos essenciais, que é o supermercado e outros, são fechados. Você tem que pedir supermercado pela internet. Então, o lockdown rígido fez Araraquara e deu resultado. E a Globo não diz que foi um petista.
Eu não estou fazendo defesa do PT, eu não sou petista, eu sou desenvolvimentista, eu sou progressista, eu sou uma pessoa que defendo o projeto melhor para o Brasil e que defende os governos petistas porque fizeram um bom governo. Sou justa. Não houve lockdown. Esse presidente, ele, desde o início, ele incentiva a aglomeração, ele desmotiva a pessoa a usar máscara, não comprou a vacina no tempo certo, desestimulou as pessoas a ficarem em casa e culpa os governadores. Ora, os governadores, o dinheiro que chega para os governadores não chega só, são direito dos estados, que são verbas federais, mas que já chega para os estados, mas que, evidentemente, o Estado não pode colocar tudo para a saúde. Porque se você colocar tudo para a saúde, o Estado para. E vocês sabem que o que foi investido para a saúde foi muito pouco, porque com a pandemia que nós estamos enfrentando, é como se nós estivéssemos em estado de guerra. Se nós estivéssemos enfrentando uma guerra, se tivesse sido invadido, nós não teríamos que ter dinheiro para nos defender? Inclusive, tem até e vocês me corrijam se eu estiver errada, a possibilidade de se emitir moeda, como agora o governo Biden está até dizendo que o Biden está copiando o projeto do Haddad. Vai estar mandando emitir moeda. Olha, eu tenho o meu genro, que as irmãs dele têm nacionalidade, ele é descendente japonês, as irmãs dele têm nacionalidade americana. Não estou exaltando os Estados Unidos, não, mas eu quero dizer um fato. O que eles estão recebendo agora na pandemia, que é uma espécie de auxílio emergencial, transformando para real, chega a quase uns 25 mil reais. E você olha que o nosso presidente quer dar 150 mil reais e veja o que é que ele destinou para os bancos. Veja o que é que ele destinou para os banqueiros, gente. O dinheiro que ele gastou com os banqueiros, que ele investiu nos banqueiros sob o pretexto de melhorar a economia para que os banqueiros emprestassem a juro baixo para os pequenos comerciantes e médios comerciantes, isso não está acontecendo. Dos milhões que foram emprestados, se vocês quiserem, pode entrar nos sites oficiais, eu não estou falando de fake news, foram emprestados 50 milhões e não foi a juro baixo, não. Ora, os banqueiros recebem dinheiro público, numa plena pandemia, teria que investir nos pequenos e médios empresários a juros baixos. Se a gente for olhar, dar uma olhada, será que os pequenos empresários receberam esse dinheiro, desses 50 milhões? Que é muito pouco dentro dos bilhões que foram, eu não tenho a cifra agora, eu tinha, mas eu não tenho agora, mas é fácil você conseguir? O Armando pode até olhar aí, Armando, por favor. Dá uma olhadinha aí no Google. Quanto foi que foi destinado para os bancos na pandemia agora? Por favor. Para a gente falar para o público enquanto a gente não fecha. Então, dinheiro tem. Não teve dinheiro para ele mandar os filhos fazer passeio em Israel para atrás de um spray que não existe? Teve dinheiro para ele tirar umas férias, gastar 2 milhões e pouco numas férias? Quantas cestas básicas daria para matar a fome dessas pessoas? Eu saí com um pouco de dinheiro, gente, eu já separo para no sinal não demorar muito. E eu saí distribuindo as pessoas que eu fui para o médico. Aí eu já me preparei, separei. O dinheiro que eu separei acabou bem rapidinho. Eu nunca tinha visto tanta gente. E o pior, você olha, não são aquelas pessoas moradoras de rua habituais, não. São pessoas de boa aparência que estão com fome, porque estão desempregados. Então, essa CPI do genocídio, ela tem que ser instalada, sim, para apurar a omissão do presidente da República, o que ele fez e o que ele deixou de fazer. Então, eu vou deixar com vocês. Edna,
assim, quando os fatos vão se desenvolvendo, né, e fatos tão relevantes como são esses da pandemia, que se desenvolvem desde o final de 2019, começo de 2020, nós começamos a ter certa noção que nós estamos entrando para a história, né? Que a história está passando diante de nós e que algum desses fatos, de tão relevantes que eles são, já ficam para trás da gente, né? A gente já vivenciou e eles já fazem parte da história e estarão, assim, muito bem delimitados, muito bem registrados e definidos. Quando, naquele começo de 2020, nós vimos o norte da Itália, que é uma das regiões mais ricas da Europa, que confronta ali com o sudeste da França, com a Áustria, com a Suíça, né, com uma parte da Alemanha. Aquilo ali é o centro financeiro, um dos grandes centros financeiros da Europa. E quando você vê aquela região do norte da Itália, especificamente a cidade de Bérgamo, sucumbindo a um vírus desconhecido para nós, e que naquele momento os cientistas diziam que aquele vírus não poderia ser combatido de maneira usual, nós tínhamos ali uma oportunidade preciosa para antecipar o futuro, né? E o que é que foi feito por esse inominável, né? O que é que ele fez? Ele fez tudo aquilo que não deveria ser feito, como disse o Armando. Ele não incentivou o uso de máscara, ele não incentivou o distanciamento social, ele não tomou uma posição política que lhe custasse alguma coisa, que lhe custasse seu capital político, mas defendesse as vidas. Ele não fez isso. Ele não falou, olha, vai cair o PIB, mas vai cair o PIB porque não vamos faltar em salvar vidas. Ele fez o contrário. Ele fez uma proteção irracional e irresponsável de determinados segmentos da atividade econômica, em detrimento de vidas. Vidas que, obviamente, são irreversíveis suas perdas. Enquanto, por um outro lado, economias quebram, negócios falem, setores são destruídos, mas com o capital humano nós podemos reconstruir esses setores, nós podemos reconstruir esses territórios, essa economia. Então, tudo isso ele não fez. Tudo que se poderia fazer, ele não fez. Por outro lado, por exemplo, nós temos aqui um exemplo muito claro, um exemplo muito bem definido de Boaventura, que foi que é o governador Camilo, que desde o começo ele protege a população cearense. E, às vezes, com um custo muito grande para ele, né? Mas a gente vê que ele não se importa com esse custo porque ele faz uma defesa dessas vidas, né? Então, havia uma oportunidade muito presente na mão desse sujeito que ocupa a presidência para, algum momento na vida, ele fazer algo de proveitoso, e ele não fez. Ele não lançou mão do mandato que ele tinha para proteger os brasileiros. E o brasileiro, o que é que o brasileiro é? O brasileiro é uma pessoa que ganha ali por volta de R$ 1.300, R$ 1.500, tem essa renda média, que é uma pessoa, sob muitos aspectos, é uma pessoa pobre de oportunidades, pobre financeiramente, com com emprego muito deficitário, oportunidade de emprego muito deficitárias. E ele deixando as pessoas morrerem, ele deixa essas pessoas que já são miseráveis em suas vidas ainda mais expostas. E dessa vez, há um inimigo muito eficiente, invisível e eficiente, que é o vírus. Então, toda essa omissão dele, e muitas vezes também a execução que ele elegeu, causou todas essas perdas de vidas que hoje nós estamos contabilizando, na casa de 3.000, 4.000 diários. Então, a CPI perguntar o que é que ela vai fazer, nós não temos esse controle, infelizmente, no sentido de que esses parlamentares que vão participar e os depoimentos que ali vão ser extraídos e suas devidas repercussões, nós não temos uma limitação daquilo que pode acontecer. Nós não temos uma previsão daquilo que pode acontecer. Agora nós temos muito claro o que ela poderia examinar.
o que ela poderia expor de uma maneira institucional dentro do Congresso Nacional e o que ela poderia cobrar, exigir. Exigir de dizer, e aqui eu tenho um exemplo assim, que eu acho que é um dos exemplos que mais falam por si da omissão desse governo. Quando a Anvisa deu o aval para as vacinas, para o uso das vacinas, eu pergunto para os meus companheiros, para a minha companheira Edna e para o meu companheiro amigo Armando, qual a dose de vacina que a União tinha disponível para aplicar no dia seguinte? Nenhuma. A União, o governo federal, do que foi a 7ª maior potência, a 7ª maior economia no mundo, tinha para aplicar o dia seguinte da agência reguladora sanitária aprovar o uso da vacina, era nenhuma dose. Não foi a Anvisa autorizar no dia anterior e no dia seguinte os postos de vacinação abrirem país afora, aplicando 1 milhão de doses. Isso não aconteceu. O que é que a gente sabe agora? Que os Estados Unidos não aprovaram a AstraZeneca, está pendente essa aprovação da FDA, e os Estados Unidos têm estocado bilhões de doses de AstraZeneca. O Brasil não tinha isso. Se os Estados Unidos, porventura, o FDA aprovar o uso da AstraZeneca amanhã, eles têm talvez dezenas de milhões de doses para serem aplicadas a partir de amanhã. E o Brasil não tinha. O nosso governo, chefiado por esse senhor, não tinha vacina para os brasileiros. E os brasileiros continuaram a morrer, continuam a morrer de uma omissão em relação às vacinas que você pode medir na casa dos 90 dias. 90 dias, 60, 90 dias. Né? Que se poderia ter implementado um programa de vacinação realmente eficiente. A gente está a passos de tartaruga e realmente o custo são vidas que nós não vamos poder recuperar. E se a CPI for em cima disso, ela tem muito o que fazer. Ela tem muito o que fazer, indiscutível. A esse propósito, Nivardo, é muito comum no nosso campo haver uma crítica. Até a Edna falou aí sobre a questão do spray lá em Israel, né? Sobre a tentativa de transformar a cloroquina, principalmente, no remédio. Hoje em dia, naturalmente, não dá para você continuar no discurso da cloroquina. Aliás, faz muito tempo que o discurso da cloroquina deixou de ser relevante no mundo todo. Só aqui no Brasil, por causa desses 25% aí que ainda apoiam o Bolsonaro, né? E se o Bolsonaro chegar e disser que não tem utilidade, eles dirão que não tem utilidade, é o gado, né, que sempre vai seguir o que o Bolsonaro diz. Armando, Mas no primeiro momento... Armando, dá para aumentar um pouquinho teu som, dá? Deixa eu melhorar. Pronto. Quando... Melhorou? Melhorou. Quando no começo lá da pandemia, em abril, maio, o Bolsonaro determinou que o Exército fizesse a produção de cloroquina, inclusive comprou o material para fazer a cloroquina até de maneira mais cara e tudo mais. Eu não critiquei. E não acho que ali deveria haver uma crítica, não. Muito pelo contrário. Embora já houvesse indícios de que a cloroquina não era eficiente, nós estávamos no começo. E é necessário você arriscar. Naquele momento, quem arriscou na cloroquina, embora os sinais já fossem um tanto quanto negativos, para mim não errou. Naquele momento, a gente tinha que arriscar, porque vai que essa cloroquina efetivamente era a salvação. Nós tínhamos que nos adiantar, nós tínhamos que estar à frente. Está entendendo? Evidentemente que, com o passar do tempo, a cloroquina relevou-se a algo absolutamente ineficiente. Pô, perdemos dinheiro, beleza. Eu falo isso porque esse tipo de comportamento que se teve com a cloroquina era o mesmo que se deveria ter com as vacinas. A notícia de que está sendo produzida a vacina lá não sei aonde, na China, na Albânia, em Cuba, vamos comprar. Vamos nos associar. A gente tem que arriscar. Não, mas depois pode ser que não seja eficiente, que se lasque. Numa pandemia, nós temos que nos adiantar.
Está entendendo? De repente, essa vacina a Coronavac não fosse útil. E daí, a gente, se não fosse útil, a gente estava sendo útil, é o que está nos salvando. Nós deveríamos ter comprado AstraZeneca, Pfizer, Moderna, tudo. Ah, mas todas são ineficientes, que se dane. Nós temos que estar à frente. Aliás, foi esse comportamento em relação à cloroquina e esse comportamento em relação à Coronavac que está, de alguma forma, livrando alguns brasileiros. A Edna falou aí que só há imunização com a segunda dose, mas a primeira dose já traz alguma imunização. Eu conheço algumas pessoas que tomaram alguma dose, contraíram o vírus e tiveram sintomas não tão graves, mas que eu imagino que, se não tivesse sequer tomado essa primeira dose, poderiam estar prostradas e ser mais um número nessa estatística. Quando o governo manda aquela comitiva de loucos para Israel, soa loucura porque só vai gente que não entende de nada. Tá entendendo? É um bando de lunático, né? Mas se fosse uma comitiva minimamente decente do ponto de vista científico, há que se fazer isso também. Porque, de repente, esse spray, eu não tenho lá tanta confiança assim, não, mas, de repente, esse spray pode ser a salvação de quem contraiu. Nós temos que trabalhar em várias frentes para evitar o contágio, né? E você evita o contágio com essas medidas, né, de isolamento, máscara e tudo mais, com a vacina, tá entendendo? E também tentar salvar quem pegou. E, de repente, esse spray pode ser a salvação. Então, quando ele age em relação ao spray de maneira antecipada, quando ele age de maneira antecipada em relação à cloroquina, ele agiu de maneira correta. Tá entendendo? Agora, com a vacina, que efetivamente todo mundo sabe, o que salva é a vacina. Ele toma esse comportamento absolutamente anticientífico, antivacina até hoje. Até hoje ele não tomou a vacina, para dar o exemplo. É o mínimo que se deve fazer. Eu não gosto de tomar vacina. Eu evito tomar vacina sempre que posso. Mas faço por pura frescura. Tá entendendo? Porque eu sei que salva. E se você tem uma pessoa que diz, eu não vou tomar vacina e tudo mais, tal, quem não gosta de tomar vacina, e eu não sou o único, não vai tomar. E não vai se salvar. E pior, vai contaminar outras pessoas. Porque se a pessoa não tomar a vacina, ela morresse sozinha, ela tivesse isoladamente, a lei não ia interferir, não. O problema é que você contrai e transmite. Então, esse comportamento em relação à vacina, ele é, além de canalha, contraditório. Porque se ele tivesse tivesse o mesmo comportamento que ele fez com a cloroquina, e olha que a cloroquina já existia indícios de que não prestava, né? Nós teríamos muito mais pessoas salvas disso, muito mais, muito mais. Nós não teríamos 350 mil, nós teríamos, sei lá, 120 mil pessoas mortas, o que seria um número exageradíssimo, né? Porque 120 mil mortos é sempre aquele medo, você não quer sair de casa, as pessoas que são mais empáticas ficam reclusas e a economia não anda. Por mais que você queira, a economia não anda. A economia não está andando por culpa desse enfrentamento canalha da pandemia. E não vai voltar, só quando houver vacina. E é incrível que as pessoas não percebam isso, é incrível que as pessoas ficam defendendo. Aliás, voltando, o discurso bolsonarista na atualidade é esse, né? O isentão, né, que tem vergonha de ser bolsonarista, e ele diz, tem que investigar governadores e prefeitos. Tem, todo mundo que praticou crime tem que ser investigado. Aliás, a Polícia Federal está investigando. No Rio de Janeiro, o governador foi afastado, o vice está sendo investigado, todo mundo tem que ser investigado. Agora, nessa CPI tem que ser dirigida a uma única pessoa, porque a própria Constituição exige fato determinado e por prazo certo. O fato determinado é a omissão e as ações canalhas que o governo federal, através do presidente Bolsonaro e seus asseclas, tomaram na gestão da pandemia. Há que se fazer. E há que se ouvir Pazuello, há que se ouvir o Ernesto Terra Plana Araújo, há que se ouvir o Bolsonaro, há que se ouvir o 01 até o 04, para saber o que é que eles fizeram e por que é que eles fizeram.
e demonstrar que tudo que eles fizeram, a maioria, além de uma grande responsabilidade, é crime. Bom, nós já estamos caminhando para o fim, vamos apenas nos despedir. O Armando falou que ele, em parte, agiu certo quando falou na cloroquina, quando mandou uma equipe para Israel. O problema é que ele é muito paradoxal. As ações dele são muito contraditórias. Enquanto ele tem o cuidado de mandar alguém, cuidado, entre aspas, porque ele não merece essa confiança de que realmente ele teve uma boa motivação, enquanto ele manda essa equipe despreparada, desqualificada para Israel e também não aceita, que desde aquela época já existia estudos preliminares a respeito desses medicamentos que eram indicados, até porque não é o presidente que tem que indicar medicamento. Até aceito que o ministro da Saúde, desde que ele seja médico, possa, através da sua equipe técnica, se reunir com os técnicos e orientar para que fosse, vamos dizer, ministrado os medicamentos corretos, como foi feito com HIV no coquetel. Mas, nesse caso, desculpa o meu amigo Armando, eu entendi a colocação dele, foi realmente, ele tem razão, mas para os que estão nos ouvindo, eu quero deixar bem claro que eu não acredito nas boas intenções dele. O que o Armando fez? Um paralelo. Que como ele se preocupou de falar logo no início do tratamento precoce, quem sabe poderia resolver. E agora já há pouco tempo, gente, mandou atrás desse spray. Eu acho que não tinha necessidade de ir, porque esse spray não está sendo nem utilizado ainda em Israel. Dava para esperar, até porque esse dinheiro poderia ser investido no auxílio emergencial para o nosso povo brasileiro não passar fome. Era essa consideração que eu queria falar. Também eu fiquei devendo para as nossas pessoas que estão nos assistindo o valor que foi investido em março de 2020, 1 trilhão e 216 bilhões para os bancos. Desse dinheiro, foi 50 milhões, até há pouco tempo, eu não vi hoje quanto foi, até hoje, emprestado para os empresários, que eu não sei se foram pequenos, grandes ou médios. Gente, de 1 trilhão, você empresta 50 milhões e a juro alto. O que é que eles estão fazendo? Eles estão com esse dinheiro rendendo na Bolsa? Imagine aí 1 trilhão, porque do 216 bilhões, 50 milhões foi emprestado. Esse dinheiro está sendo usado para quê? Tu já pensou, Nivaldo, tu com esse dinheiro aplicado? Você acha que o dinheiro fica parado no banco? E o pior é que o banqueiro, quando tem, no final do ano, que eles são obrigados a publicar o lucro, quando você vai ver um lucro de 6 bilhões, quanto incidiu de tributos? Não é tributado renda, gente. Lucro não é tributado. Eu que tenho um salário de aposentadoria do regime geral, eu pago uma tarifa altíssima de imposto de renda. Esses bilionários não pagam renda sobre lucro e vão gastar o dinheiro fora. Esse dinheiro não é gasto no Brasil, não rende, não volta para nós, não gera emprego, não gera renda. Eles têm casa nos Alpes Suíços, eles têm casa na Europa, e é lá que eles vão gastar, é lá que eles vão deixar o lucro deles. Isso não volta para nós. Era isso que eu queria falar, e vocês podem falar suas últimas considerações para a gente encerrar. Edna, essa conversa pode ser o nosso próximo tema, né? Existe aqui uma miríade, uma infinitude de derivações que nós podemos fazer a partir daí, né?
E já me antecipando aqui, despedindo, fico muito satisfeito de poder ter participado, de poder termos conversado. Permaneço à disposição. Não posso deixar, em nenhum momento, nenhum brasileiro normal pode deixar, em nenhum momento, de se entristecer pelo que está acontecendo com os nossos compatriotas, com o que está acontecendo com o nosso povo, porque antes deles serem brasileiros, antes deles serem com nossos compatriotas, são pessoas humanas que estão morrendo sufocadas. E estão morrendo sufocadas por conta de uma omissão, de quem se esperava assumir uma responsabilidade e não assumiu. E o que é mais grave, há mais de um ano que isso acontece. Há mais de um ano que essa omissão ela nos é exposta a cada dia e nada acontece. Nada. Não há nenhum desdobramento da responsabilidade que não se exerce por conta desse presidente da República genocida, assassino. E eu encerro com isso, enviando abraços para o meu amigo Armando, muito satisfeito em revê-lo. Abraço para minha amiga Égina, também muito satisfeito, mas dentro desse cenário de destruição, de terra arrasada que estão deixando o nosso Brasil. E fico aqui à disposição para outras conversas. Muito obrigado e um abraço. Obrigado, Nivardo. Obrigado, Edna. Obrigado, Edna, pelo convite. Muito bom conversar com vocês, né? E realmente nós estamos passando por um momento extremamente difícil do país. Inúmeras vidas estão sendo perdidas. Além disso, tem a questão econômica que não vai recuperar tão cedo, especialmente se a gente não conseguir salvar os brasileiros. E reafirmo meu entendimento anterior, né? Nós devemos fazer de tudo, absolutamente tudo que tiver às nossas mãos para salvar os brasileiros. Nós temos que investir na compra de vacina, nós temos que nos associar a pesquisas que possam resultar em remédios que curem essa doença, certo? O mais rápido possível, nós temos que nos antecipar. Se há notícia de que em determinado local do mundo estão produzindo um chá e esse chá pode curar a Covid, nós temos que ir para lá para tentar saber se isso efetivamente é verdade. O Brasil tem condições de fazer isso. Aliás, é inaceitável que o Brasil não tenha já uma vacina em fase 3. É inaceitável que um país como o nosso não tenha uma vacina já em fase 3 de desenvolvimento. Cuba já tem, né? Outros países já estão bem adiantados e nós, a Soberana 1 e Soberana 2 em Cuba. Então, nós precisamos ter esse compromisso. E esse compromisso não é um compromisso barato, é um compromisso caro. Tá entendendo? E se você economizar dinheiro nesse momento, você vai matar vidas. Já está matando com a pandemia, já está matando com o vírus, já está matando com esse auxílio emergencial ínfimo, canalha e cretino, está matando fundamentalmente por causa dessa gestão absurdamente canalha dessa pandemia. Me despeço aqui de vocês, agradecendo e me colocando à disposição novamente, Edna, para quando você precisar. Abraço, Nivardo. Legal lhe ver, meu amigo. Gente, um prazer enorme estar aqui debatendo sobre esse tema tão instigante com vocês dois. Quero deixar aqui o compromisso e vou pegar vocês pela palavra, que essa seja a primeira de várias lives que a gente vai fazer, porque nós que temos o privilégio de ter esse conhecimento sobre tudo que está acontecendo, essa clareza, precisamos colocar isso a serviço da população, porque vocês sabem que a mídia tradicional, elas trabalham para manipular as mentes em favor dos seus interesses próprios.
Então, eu agradeço aqui a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pela audiência. Peço também que aqueles que puderem contribuem com o blog da Dilma, que ele trabalha com muita dificuldade, com recursos próprios. O criador é uma pessoa muito simples e a gente precisa, qualquer valor, 10, 20 reais. No blog da Dilma tem o Pix, né? O número da conta do Banco do Brasil e, se eu não me engano, a Caixa Econômica, está lá no blog. E eu gostaria que aqueles que pudessem contribuíssem, porque vocês sabem que as mídias tradicionais são milionárias. E se a gente não contribuir, não tem qualificação e não tem condições de nós oferecermos um serviço de qualidade. Muito obrigada, meu querido amigo Nivaldo, meu querido amigo Armando. Continue aí só mais um minutinho e tudo de bom para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigada.